Yeah. Vamos dar continuidade daquilo que nós iniciamos nos últimos dias sobre o princípio fundamental que a mente, que nosso intelecto deve governar os nossos sentimentos e emoções. Aparece fácil, mas não é. Apesar que nós vimos que isso é algo que é inata, que uma pessoa já nasce com essa força de domínio do intelecto sobre o coração, mas encontramos durante o trajetório da nossa vida muitas dificuldades que devemos aprender como superar. É um fato que a mente e o intelecto dominam o coração, mas às vezes complicamos o relacionamento entre nossa mente e coração de tal forma que o coração não obedece mais. E a gente se sente até possuído de uma certa forma. Por isso, hoje, vamos se aprofundar mais como fortalecer o domínio da nossa mente sobre o coração e entender como aproveitar essa força que realmente Deus nos deu. Mas antes eu gostaria de introduzir uma carta muito conhecida de um dos rebes, dos rabinos do Chabad, é o terceiro rebe, chamado Tzemach Tzedek, que ele escreveu até para um parente dele. O parente procurou o rebe, procurou o conselho do rebe, dizendo que ele está sofrendo de melancolia, depressão e várias outras doenças ligadas com uma pessoa que perdeu o rumo da vida. E realmente foi buscando uma ajuda espiritual. O que o Rebbe poderia lhe dizer para facilitar todo o seu desconforto e toda a sua agonia, de uma certa forma. E eis a resposta do Rebbe para ele, que é super importante para nós. Em primeiro lugar, o Rabino deixa claro para ele que jamais que ele deveria se sentir sem recursos e sem força para recolocar sua vida de uma forma correta e produtiva. Nós temos controle perfeito sobre nossos pensamentos e emoções, desejos assim diante. O controle sempre é nosso. Em primeiro lugar, o Rabino prova isso aqui da Bíblia. Na Bíblia encontramos que Deus avisa que antes de sair para a guerra, quando a guerra é necessária, para não ter medo. Não fiquem com medo, diz a Bíblia. Mas será que o sentimento podemos controlar? E o que faz alguém que se sente medo? O que ele deve fazer? Será que ajuda para uma pessoa que está sentindo medo falar para ele, olha, você não pode sentir medo? Idem, falamos diariamente em nossas rezas que devemos amar Deus. Mas o que adianta falar para alguém que ele tem que amar? Se ele não tem um sentimento, o que ele vai fazer? Será que ordenando alguém, mandando alguém para ter um sentimento, isso é suficiente para realmente ele ganhar o sentimento ou emoções? Obviamente, quando a Bíblia nos manda ou amar ou não ter medo, significa para fazer a lição de casa, o trabalho necessário para poder ter aquele sentimento que devemos, que é bom, que ia nos enriquecer. Ou seja, quando está escrito na Bíblia, se deve amar Deus, a ordem é estuda o assunto, aprofunda-se no assunto. Você ter conhecimento, vai meditando, de tal forma que o sentimento depois, obviamente, vem vindo, vai chegar.
Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo? Se vocês vão investir o trabalho necessário de entender a matéria, de se aprofundar, vem o sentimento. Ou seja, cada um de nós, se está querendo alterar um sentimento, emoções e até situações de uma certa forma que provocam certas atitudes nossas, depende da nossa mente, depende da lição de casa que nós vamos investir. Se vamos realmente se aprofundar de uma forma correta, vamos entender o assunto com profundidade, nós vamos chegar a uma conclusão que devemos mudar certas atitudes, emoções e sentimentos nossos, e essa mudança vai ser fácil, devido àquilo que acabamos de ganhar através daquilo que nós entendemos o assunto com mais profundidade. Entendemos correto. Quando alguém entende, vimos que a regra é a mente governa e realmente controla as nossas emoções. Diz o rabino para aquele adepto dele, para aquele parente dele, não fica preocupado que você perdeu o controle. Você não perdeu o controle nenhum. Assuma os controles de novo. Te aprofunda naquilo, na tua situação. Entende bem o que está acontecendo dentro de você e você vai conseguir mudar tudo que você quer mudar. Isso foi o primeiro conselho, que segue aquilo que nós já estudamos, que não tem nenhuma novidade. Mas em seguida vem aquilo que nos interessa. Cada um de nós, quando ele fala intelecto, ele fala de uma forma bem geral. Mas o nosso intelecto tem vários departamentos. Captamos ideias, analisamos ideias. E também, no fim, a gente se identifica com aquilo que nós entendemos. Tem pessoas que podem estudar algum assunto, podem entender bem, mas o assunto fica distante deles. É abstrato, fica longe. Não se torna uma realidade que realmente pertence a eles. Falta se aprofundar corretamente no assunto. E para demonstrar isso, uma pequena historinha de novo. Antigamente as pessoas tiveram dificuldades de escrever e ler. E era parte do trabalho do rabino, era ler a carta que as pessoas receberam e às vezes até explicar o conceito. E uma pessoa humilde, que recebeu uma carta de seus parentes, não conseguindo ler a carta, ele foi para o rabino e falou: Senhor, pode me ajudar? Me ajuda para eu entender o que meus parentes me escreveram. O rabino pegou a carta e começa a ler. Infelizmente, temos que te avisar uma má notícia: teu pai acabou de falecer. O homem, após de ouvir uma notícia tão ruim, desmaiou na hora. Nem conseguiu ouvir o término da carta. Ele desmaiou. Depois perguntaram para ele: vamos entender bem. O rabino foi quem leu a carta. E por que o rabino não desmaiou? Você não conseguiu ler sozinho. Tudo que você acabou ouvindo foi através da leitura do rabino e a interpretação dele. Mas o rabino depois foi almoçar, foi contra a sua vida, não sofreu nada dessa carta. E você desmaiou. Por que você desmaiou? E ele respondeu, uma pessoa muito simples, mas respondeu curto e com muita objetividade. O que você tem a ver com o rabino? É o meu pai que faleceu. E por que ele vai desmaiar? Isso se tornou um exemplo racídico para explicar o nosso assunto. Muitas vezes as pessoas entendem algum assunto. Eles podem até escrever uma grande matéria sobre o assunto, mas o assunto não é deles. Eles não internalizam, não se integram no assunto de uma forma correta. Eles e o assunto são desvinculados, são distantes. Apenas entender. Obviamente não vão conseguir ter domínio sobre seus emoções, sentimentos e assim diante. Para realmente mudar
emoções e sentimentos, devemos não somente entender, internalizar o assunto, se integrar no assunto. Aquele assunto tem que se tornar um com nós. A gente tem que se identificar com aquilo. Quando se identifica com aquilo que nós entendemos, logo percebemos que a mudança de nossos sentimentos e emoções vão super fácil, vão rápido. De tal forma que nenhum dibuk pode nós mais atacar ou realmente perturbar, porque nós somos pessoas que realmente entendemos corretamente qual que é o rumo da nossa vida. Isso foi o segundo conselho do Rabino para seu amigo, para seu parente no caso. Na nossa próxima aula, vamos ver o terceiro conselho, que isso aqui vai nos realmente aproximar e facilitar o conceito de intelecto governando nossos sentimentos. Obrigado.